Então, novamente, irmão, graça e paz a todos, graça e paz, irmãos que nos acompanham no canal Pela Bíblia, que o Senhor possa abençoar o seu dia, o nosso dia, né, irmãos? E continuando nosso estudo, nós falamos sobre as tradições, que as tradições não estão acima da palavra de Deus. Eu estou na página, bem no finalzinho, na página 20. Nós estamos falando sobre tradições e vamos, apenas para relembrarmos, né? Ainda não, irmão? Eu vou começar aqui no finalzinho da página 20, que está bem negrito aqui, tá? Os irmãos que estão aí com a enciclopédia, pode me seguir, tá? O fato é que a tradição nunca pode estabelecer a verdade. A verdade é que tem que estabelecer a tradição. Isso é um fato, irmãos. A tradição nunca pode estabelecer a verdade. Então, a tradição até que é importante para nós, porque é que nos traz um direcionamento. Porém, ao contrário que muito se fala daí fora, a tradição ele não pode estar de pé em igualdade com a palavra, com a verdade, e também a tradição não pode estar acima da verdade, que é a palavra. Então, esse é um ponto muito importante, porque nós logo vamos entrar estudando melhor sobre as seitas e sobre as religiões que existem no mundo, e esse é um ponto que nós devemos sempre colocar como principal, porque às vezes nós colocamos as tradições à frente da palavra de Deus. No mundo existem muitas tradições, as religiões, né, as denominações têm muitas tradições, e às vezes colocam até mesmo acima da palavra de Deus. Então, é fato que a tradição nunca pode estabelecer a verdade, e a verdade tem que estabelecer a tradição. Continuando. É somente quando está de acordo com a verdade que podemos aceitá-la. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Então nunca que a tradição pode estar acima de Jesus. Amém? Há outro grupo que confia no que chama uma nova revelação de Deus, que argumenta que não devemos nos limitar somente ao conteúdo da Bíblia, que foi completada há quase 2000 anos. Perguntam eles, será que Deus não tem uma nova revelação para nós? Esta é a base da crença dos mormons. Creem na Bíblia e junto a esta, com igual aceitação, uma nova revelação, escrita pelos livros dos Mormons. Então, aqui que interessante, um exemplo. Os Mormons entendem que existe sim uma nova revelação, que não é somente a Bíblia que pode ser colocada como ponto principal para seguirmos a nossa fé, mas também para eles existe algo que adiciona a nossa fé, que no caso aqui é a Bíblia dos Mormons. Nós temos outro exemplo. A ciência cristã se baseia na Bíblia, juntando a esta uma nova revelação no seu livro, Ciência e Saúde, com a chave para as Escrituras. Então a ciência cristã crê na Bíblia, porém eles adicionam o livro Ciência e Saúde como prática. A crença espírita se baseia sobre porções bíblicas e uma série contínua de novas revelações que são recebidas dos mortos. Então, o espiritismo, eles se baseiam em muitas questões com porções bíblicas, mas eles têm revelações que são recebidas dos mortos, que são, na verdade, eles falam que é recebido dos espíritos, né, que são os espíritos dos mortos. Um ponto importante aqui agora. Como provar ou atestar essas novas revelações a respeito de sua autoridade dentro da fé cristã?
Servem elas como ponto de referência seguros e certos, aceitáveis por realmente possuírem uma voz de autoridade? Olha só que ponto interessante. Será que essas novas revelações, irmãos, servem como ponto de referência? Será que essas novas revelações que estão aí em conjunto com um livro que foi escrito há mais de 2000 anos, será que está de pé de igualdade? Esse é um ponto que nós devemos refletir. Desde que seus pontos de referência certamente não podem se contradizer ou discordar entre si, cada um tem que fortalecer o outro. Continuando. Seria difícil para nós, dentro do cristianismo, que está baseado sobre os ensinos e doutrinas de Jesus Cristo, acertar como revelação divina novas doutrinas, regras e ensinos que venham contradizer o que ele falou há séculos, quando consideramos a natureza imutável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua palavra. Então, irmãos, é difícil para nós, irmãos, receber novas doutrinas, sendo que nós recebemos, né, as doutrinas de Cristo. Né? É muito difícil, muito complicado para nós. Então, aqui temos passagens bíblicas que vamos ler agora, por exemplo, que está em Gálatas 1:9. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho, além do que já vós tem anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então, o apóstolo Paulo diz aqui algo muito importante. Tudo que vier dizendo que é um novo evangelho, uma nova palavra, uma nova luz, o apóstolo Paulo diz aqui, é um anátema. Então nós não devemos aceitar. Aonde está essa passagem? Aonde está essa palavra? Na palavra de Deus, na Bíblia. Então, o apóstolo Paulo diz aqui que seja anátema, que não siga esse evangelho, esse novo evangelho. Continuando. Em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Outro ponto importante. Se é falado sobre outro evangelho, uma nova revelação. Mas Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus não mudou. Então por que existe outra palavra, um outro evangelho? Sendo que aqui a própria palavra contradiz a isso. Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, que ele não mudou. Nós não lemos lá no começo que Jesus é o único caminho? É a verdade? Então, se Jesus não mudou, então por que nós devemos seguir um outro evangelho, uma outra palavra, ou até colocar em paridade, colocar junto com a palavra, seguir esse novo evangelho junto com a palavra, se ela está se contradizendo? Isso é um ponto muito importante. Em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura dirá ele, eu não faria? Ou falaria, eu não confirmaria? Então, outro versículo que nos diz algo muito importante, que Deus, ele não mente. Então, ele não muda. Entendeu? Ele não muda de visão. Ele continua no seu mesmo ensinamento, na sua mesma direção. Então, não existe outra palavra, não existe outro evangelho. Em Mateus 25:24. Mas, chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes. Então, Jesus, ele nos conhece. Jesus, ele ceifa onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. Então, ele é a verdade, irmãos. Ele é o caminho.
Continuando. Isso nos coloca novamente diante do único ponto de referência para a fé cristã. Então existe, irmãos, um único ponto de referência. Esse é o argumento, esse é um ponto muito importante. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Se aceitarmos a Bíblia como autoridade absoluta, haverá muitos que nos acusarão de idolatrar a Bíblia, em vez de adorar a Cristo. Dizem que é mais importante o que Jesus fez do que ele falou. Como saber o que Jesus fez fora da Bíblia? Esse é o ponto muito importante. Como nós vamos saber o que Jesus fez fora da Bíblia? Muitos se falam que o importante é amar, o importante é o amor, Jesus é amor. Mas onde foi se revelado isso para nós? Não foi na palavra? Não foi na Bíblia? Então muitos vão falar, vamos nos acusar de que nós somos adoradores da palavra, da Bíblia. Isso não é verdade. Que é na Bíblia, na palavra. A Bíblia é o nosso ponto de referência. É onde que nós nós concluímos as nossas divergências, nós concluímos o que direção nós devemos tomar em certas questões em nossas vidas. Jesus era o perfeito exemplo dos que nos ensinara. Se queremos saber como Jesus agiu em certas circunstâncias, onde devemos procurar tal conhecimento? Então, irmãos, onde que nós devemos tomar, irmãos, nosso conhecimento? Aonde nós veremos como Jesus agiria em certas questões em nossas vidas? Aonde que nós vemos isso? É na palavra, é nosso ponto de referência. Não há outro lugar onde encontraremos a história da vida de Jesus, senão na Bíblia. E realmente, irmãos, não existe. Não há outro lugar onde nós não encontraremos os exemplos de Jesus, as histórias de Jesus, senão na Bíblia. Historiadores contemporâneos de Jesus escreveram muito pouco sobre ele. Tasso Petrório, sobre o imperador Domiciano, 50 anos depois da crucificação, fez referência a ele em seus anais. Plínio, tributo da Síria, aproximadamente na mesma época, refere-se a ele nos seus escritos. Joséfo, Tertúlio, Luciano, Seutônio, Eusébio, todos do primeiro século depois de Cristo, escreveram sobre ele. E vários historiadores, tanto judeus como romanos, escreveram sobre os cristãos e o seu recente crucificado líder, nos tempos das grandes perseguições do imperador Héreo. Então, sim, houve, irmãos, houve historiadores que falaram sobre Jesus, sobre Cristo. Então, sim, houve vários historiadores no seu tempo que fizeram referências a Cristo. Mas nenhum deles escreveu sobre a sua vida e sobre os seus ensinamentos como nós encontramos na Bíblia. Para conhecermos alguma coisa acerca de Cristo, precisamos consultar o seu livro, a Bíblia. Ele contém a biografia de Cristo e, mais do que isso, é a palavra viva de Cristo vivo. Então, nós encontramos até menções sobre Cristo, sobre os historiadores, mas a vida de Cristo nós somente vamos conhecer através da palavra dele, da Bíblia. Nesse livro achamos o caminho certo, encontramos o padrão que Cristo estabeleceu para seus seguidores. Assim, tudo que nós ouvimos de todas as religiões que se chamam cristãs, suas opiniões, seus ensinos, suas regras de fé, tem que ser julgado pela religião de Cristo, claramente exposta em seu livro, a Bíblia. Então, tudo que nós seguimos, irmãos, temos que seguir conforme a palavra de Deus, ou conforme a palavra de Deus que nos ensina. Se os ensinos de uma religião contradizem a Bíblia, a palavra de Deus, aquela religião não é cristã. Não há nenhuma autoridade digna de julgar nesse respeito, senão a Bíblia. Na enciclopédia das religiões do mundo, nós vamos cuidadosamente reparar os seus ensinos, se seus ensinos correspondem aos seus ensinos da Bíblia. Naturalmente, haverá diferenças permissíveis em alguns pontos. Há alguns assuntos sobre os quais a Bíblia não se declara dogmaticamente. Porém, sobre as autoridades cordiais e importantes quase não haverá lugar para variação. Se uma religião se declara cristã,
ter que ser biblicamente firme e inabalável sobre os ensinos, como a deidade de Cristo, a natureza de Deus, o destino dos homens, o caminho da salvação eterna e etc. Usando a palavra de Deus para o nosso ponto de referência, estudaremos as religiões e filosofias do nosso mundo e veremos se realmente podem ser classificadas como cristãs. Então, irmãos, a palavra de Deus é o nosso ponto de referência. É onde nós vemos aonde que está sendo falada a verdade. É a palavra de Deus. Então, coloque isso em seu coração e em sua mente. É somente na palavra que nós veremos qual é a religião verdadeira, os caminhos que eles estão seguindo e aonde nós devemos seguir. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos.